Olá, tudo bem? E hoje eu quero te apresentar uma aplicação capaz de armazenar o último comando realizado por um operador para acionamento ou desacionamento de uma determinada carga. E afinal, onde é que eu posso utilizar esse tipo de aplicação? Esse tipo de aplicação ele é utilizado em projetos que, por exemplo, em algum determinado momento ocorreu falta de energia elétrica e depois ocorreu o restabelecimento da energia elétrica novamente para energizar o nosso equipamento do projeto. Vou te dar aqui um exemplo bem simples. Imagine que eu tenho um projeto onde eu tenho um botão que, ao pressionar no botão, ocorre o acionamento de um relé para ligar uma lâmpada. Então, o último comando que eu realizei foi o comando para deixar a lâmpada ligada. Só que em um determinado momento ocorreu uma falta de energia elétrica. E nesse momento, o que é que deve acontecer quando volta a energia elétrica? Em muitos equipamentos, a lâmpada ela volta desligada. Só que utilizando essa lógica que eu quero te apresentar, a lâmpada ela vai voltar ligada novamente. Por quê? Porque o nosso sistema ele tem a capacidade de armazenar o último estado, o último comando realizado pelo usuário para a nossa lâmpada. Ou seja, assim que o sistema for ligado, o sistema vai pegar o último comando que foi para a lâmpada ligar e ele vai novamente ligar a lâmpada. Então veja que é um projeto simples, uma aplicação muito simples, mas que ao longo do vídeo eu vou te mostrar diversos tipos de aplicações que eu já utilizei essa lógica. Então não pense que é algo complicado, eu vou te mostrar agora. Se você tem alguma dúvida, inclusive, clica aqui na descrição, vem fazer parte do grupo do WhatsApp que nós temos com mais de 100 pessoas interagindo, colocando links e materiais e se conhecendo um pouco mais para troca e desenvolvimento de projetos, e vem fazer parte com a gente. E agora eu vou te convidar para que a gente aprenda a desenvolver essa lógica de forma bem simples aqui na bancada. E vamos agora compreender o procedimento utilizado para a construção do algoritmo. Então aqui no algoritmo, a primeira coisa que eu fiz foi incluir a biblioteca EEPROM. Essa biblioteca vai ser utilizada para que nós possamos manipular as funções de memória EEPROM do Atmega 328P. Em seguida, eu defini os pinos 10 e 13 com nomes para que eu pudesse utilizar ao longo do meu código. Então eu chamei o pino digital 10 com o nome pino e o LED conectado no pino digital 13, eu chamei o pino digital 13 como LED. Então vou usar esses dois nomes ao longo do código em vez de utilizar os números dos pinos digitais. E para facilitar, eu chamei a posição 120 da memória EEPROM, onde eu vou guardar as informações, de PoseMain. Então vou usar esse nome também em vez de utilizar o valor 120. Logo em seguida, eu declarei três variáveis, que foi a variável botão, inicializada com 0, para que eu pudesse armazenar o estado do botão, a variável estado, que é utilizada na lógica para saber se o botão estava solto ou pressionado anteriormente. Eu já expliquei como trabalhar com essa lógica e vou deixar aqui na descrição um link para que você possa entender. Então vou deixar um link explicando essa lógica e um link mostrando a aplicação também. Então vamos aqui à variável count, onde nessa variável ela vai ser utilizada para contar a quantidade de vezes que o botão foi pressionado. Então é com base na quantidade de vezes que eu consigo saber se é para ligar ou desligar o LED. Eu vou te explicar isso agora. Então, dentro da setup, a primeira coisa que eu fiz foi configurar o pino digital 10, que eu chamei de pino, como entrada, onde vai ser conectado o botão, e aqui o LED como saída, que está conectado no pino digital 13, o LED da própria placa do Arduino. Em seguida, é aqui que começa o coração do nosso projeto. É aqui onde está a parte central. Observe que já na setup, assim que ele configura, a primeira coisa que eu faço é dizer assim, ó, leia um dado da EEPROM referente à posição. Que posição é essa? Posição 120, que é PoseMain, que eu acabei de declarar aqui. Então eu mando ele ler esse valor. Por quê? Logo no início, assim que eu executo, é na setup que eu pego o estado que estava no LED. Então eu consigo saber qual foi o último comando dado. Então é aqui que eu faço essa pegada, eu faço essa leitura. Então eu mando pegar o valor e mando guardar dentro da variável count. E assim que ele pega esse valor e guarda, ele entra aqui na função void loop e ele vai começar a executar. Então vamos supor que o botão inicialmente não está pressionado, ou seja, retorna 0 aqui para a variável botão. Olha só o que ele vai fazer. Ele não vai entrar aqui, pois o botão está 0 e o valor da variável estado está 0 também, porque foi inicializada com 0. E ele também não vai entrar aqui porque o botão não é igual a 1. Logo, essa condição vai ser falsa, então ele vai pular e vai testar aqui o count. Se o count for 0, então vamos supor que o valor inicial de count seja 0. O que ele vai fazer? Ele vai mandar deixar o LED apagado, que é o que ele faz na primeira execução. E em seguida ele pega esse valor e já escreve
na posição 120, que valor? O valor 0. Logo em seguida ele testa essa condição, count não é 1, então ele pula. Agora vamos supor que ao voltar para o início, você pressiona o botão. Então ao pressionar o botão, ele recebe o valor 1 na variável botão. Testa essa condição, mas vai ser falsa, pois a variável botão vai estar com 1. Mas ele vai entrar aqui. Por quê? Porque botão é igual a 1, já que você pressionou. E o valor da variável estado está 0. Como eu disse, eu vou deixar o link aqui na descrição para que você entenda a lógica de utilização dessa variável estado. Então aqui estado diz que o botão estava o quê? Solto, estava com estado de nível lógico 0 anteriormente. Então ele entra aqui, incrementa o count que estava 0, foi para 1. Testa se o count é maior que 1, não é. Então ele pula para cá e coloca o valor 1, a variável estado, dizendo o quê? Olha, a variável estado vai para 1, para dizer agora que esse estado atual do botão é pressionado. Então ele coloca a variável estado para 1 e vem para cá. E testa, meu count atualmente é 0? É não, meu count agora é 1. Então ele vem para cá, não entra aqui e vai testar essa condição. Count é igual a 1? É sim. Olha só o que ele vai fazer. Vai acionar o LED, que é o pino digital 13, para nível lógico alto. Em seguida, a gente precisa guardar esse estado. Então ele vai mandar escrever na memória EPROM, na posição 120, o valor de count que é igual a 1. Então, caso eu desligue o meu equipamento, ele vai saber que o último comando dado foi para energizar o LED. Então, ele volta para o início. Se o botão ainda continua em 1, olha só o que acontece. Ele não entra aqui porque essa condição não é satisfeita. E também não vai entrar aqui. Por quê? Porque, embora o botão esteja 1, a gente atualizou o estado atual do nosso botão, dizendo que o estado atual agora é o quê? É 1. Então, ele não vai entrar aqui também. Ou seja, ele só incrementa aqui uma única vez. E aí, ele vem novamente, testa se o count é 0, não é? Testa se o count é 1 e executa esses mesmos comandos. Agora, vamos supor que você soltou o botão. Então, quando você solta o botão, ele entra aqui, recebe 0 na variável botão e testa. Agora, botão é 0 e o estado é 1, é verdade. O botão atualmente está desacionado, nível lógico 0, e anteriormente ele estava o quê? Ligado. Ele entra aqui e atualiza o novo estado do botão para 0. Logo, ele sai do if, testa esse if, ele não vai entrar porque é uma condição falsa, e ele testa o count. Count é que valor? É 0 ou é 1? Count ainda continua com valor 1, então ele ainda continua com o LED acionado e novamente salva o valor na posição 120, o valor 1, e volta para o início, até que, vamos supor que você pressione o botão novamente agora para desligar. Então ele vai ler o valor digital 1 e olha o que acontece. Ele não vai entrar aqui porque o botão é igual a 1 e não satisfaz essa condição. Porém, vai entrar aqui agora, olha só. O botão é igual a 1 e o estado anterior do botão era o que? Solto, ou seja, era 0. A gente atualizou essa variável nesse ponto. E agora ele vai entrar aqui e vai incrementar. Count é 1, só que quando incrementa vai para 2. Quando ele incrementa, olha o que é que acontece. Se count for maior que 1, é verdade. Então ele vai fazer o quê? Coloca count igual a 0, para que o LED ele possa ser desligado. E em seguida, atualiza o valor da variável estado para 1, para dizer que esse estado atual é que o botão está pressionado. Ou seja, quando ele sai, ele compara o contador, de fato é igual a 0, ele desliga o LED e salva o estado 0 de count na posição 120 da memória EEPROM. Então veja que esse código ele é muito simples e ele é muito utilizado para diversos tipos de projetos que envolvem essas lógicas de salvar dados de forma permanente na memória EEPROM. Eu vou deixar aqui para você, na descrição do vídeo, um link para você conferir todo esse código em um artigo que eu criei no hackster.io. Vou deixar também um vídeo para que você entenda essa lógica da variável de estado para controlar, fazer o controle de acionamento do botão. E vou deixar também outras informações para que você confira tudo direitinho. Então agora vamos compreender como esse código funciona já gravado no nosso Arduino. Vamos lá. Mas antes eu quero que você conheça o site da PCBWay, que é uma empresa que vai te oferecer um cupom de $5 para que você ganhe 10 placas totalmente grátis. E para você ganhar esse cupom, você só precisa vir aqui na opção e se cadastrar de uma forma totalmente grátis. Você vai ganhar 10 placas eletrônicas com um cupom de $5. Então faça aí seu cadastro e se você tem algum projeto de placa eletrônica,
já aproveita e ganha 10 placas totalmente grátis. Então eu vou deixar o link aqui na descrição para que você possa fazer seu cadastro e ganhe 10 unidades totalmente grátis. Então vamos lá agora dar continuidade ao nosso conteúdo. E como você pode ver, aqui está o nosso projeto aqui na bancada. Então o projeto ele é relativamente simples. Com esse botão eu posso ligar e desligar o LED que está na placa do Arduino. Então o que eu quero que você aprenda agora não é essa lógica, mas é o processo de compreensão de como esses dados eles são armazenados na memória EEPROM que está interna ao chip Atmega 328P. Então para isso eu vou agora fazer a ligação do LED. Então lembre que quando eu pressiono uma vez a variável contadora vai para 1 e é para ligar o LED, e se eu fazer o desligamento e quando eu ligar novamente é para que esse LED volte ligado. Por quê? Porque na hora que o LED foi ligado, o estado de ligação dele foi salvo na posição 120 da memória EEPROM. Então eu vou ligar novamente, ele vai agora voltar com o LED ligado, porque o estado anterior que o LED estava após ser desligado era com LED aceso, ou seja, LED ligado. Agora eu vou vir novamente e vou pressionar o botão. Então lembre-se, quando eu pressiono o botão outra vez, a variável count vai para 2. Só que 2 é maior que 1 na comparação da condição, logo ela volta zerada. Para quê? Para que quando ela entre na condição, ela possa ficar com o LED desligado e o valor salvo na memória. Então vou desligar e vou agora ligar novamente o Arduino. Então veja que o LED ele volta desligado, já que a posição 120 tem o valor 0 e o estado anterior dele era desligado. Vou ligar novamente o LED, desligo todo o projeto e agora vou ligar novamente. Então observe que o LED volta ligado. Então veja que é um projeto relativamente simples que você consegue implementar para outros tipos de projetos mais complexos, como por exemplo, salvar uma temperatura para quando você ligar o seu equipamento novamente, ele ir lá e pegar aquele valor de temperatura e utilizar ao longo do código. Isso foi um projeto que inclusive eu já desenvolvi. Tem outros projetos, por exemplo, que você pode armazenar a posição de onde estava uma impressora 3D, para que caso você precise pausar o seu projeto, você ao pausar, ele guarde as informações dos eixos X, Y, Z, para que ela retorne daquela posição. Então tem muitas informações que você pode utilizar e salvar dentro da memória EEPROM para utilizar posteriormente ou para que essas informações estejam armazenadas de forma permanente e que não sejam apagadas quando perde a energia do circuito. Então é para isso que a gente utiliza a memória EEPROM, para dados que a gente necessita que eles sejam armazenados de forma permanente sem energia. Então eu agradeço muito que você tenha chegado até aqui. Eu te aproveito e te convido para que você venha participar aqui no link que está na descrição do vídeo, para que você possa fazer parte do nosso grupo no WhatsApp e venha trocar dúvidas, ideias sobre projetos de eletrônica e Arduino. E vou deixar também um link aqui de um curso que está sendo desenvolvido para que você possa se inscrever e aprender mais sobre projetos com Arduino. Um abraço e até o próximo vídeo. Valeu!